Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A mensagem traz o título Aproveite o ensejo. Não é o companheiro dócil que exige a sua compreensão fraternal mais imediata, e aquele que ainda luta por domar a ferocidade da ira dentro do próprio peito. Não é o irmão cheio de entendimento evangélico que reclama suas atenções inadiáveis. É aquele que ainda não conseguiu eliminar a víbora da malícia do campo do coração. Não é o amigo que marcha em paz, na senda do bem, quem solicita seu cuidado insistente. É aquele que se perdeu no cipoal da discórdia e da incompreensão, sem forças para tornar ao caminho reto. Não é a criatura que respire no trabalho normal que requisita socorro urgente. É aquela que não teve suficiente recurso para vencer as circunstâncias constrangedoras da experiência humana e se precipitou na zona escura do desequilíbrio. É muito provável que, por enquanto, seja plenamente dispensável a sua cooperação no paraíso. É indiscutível, porém, a realidade de que, no momento, o seu lugar de servir, aprender, ajudar e amar é na terra mesmo. Mensagem de Francisco Cândido Xavier, da obra Agenda Cristã. Olá, boa noite a todos. Que nosso querido Mestre Jesus nos envolva nas suas vibrações de paz, de harmonia, e que nós possamos estar receptivos a essas vibrações que habitam o ambiente dessa casa, né? Como eu sempre costumo lembrar no início das nossas reflexões, quando Jesus disse que onde estivessem 2 ou mais reunidos em seu nome, lá estaria Ele. Então, certamente, cá está Ele entre nós e que nós tenhamos a capacidade de percebê-lo e de senti-lo ao nosso lado, né? E como nada é por acaso, a leitura que deu início às reflexões de hoje fala sobre a lide com as pessoas difíceis, né, do nosso cotidiano. E o tema preparado, e eu digo sempre que é pela espiritualidade, porque nunca é nós que preparamos, a gente tenta falar uma coisa, a espiritualidade leva para outra, né, e a gente acaba cedendo porque é eles que nos guiam, né, na maioria das vezes. Então, o tema para a noite de hoje é o perdão. Eu consigo virar um pouquinho isso aqui? Vamos ver se vai. Vamos lá. Então, para começar a falar sobre o perdão, eu queria ler um trechinho de um momento espírita, que é publicado pela Federação Paranaense, que já é antigo, né? Eu acredito que alguns já devam ter ouvido esse texto, e ele nos faz refletir sobre a importância do perdão. E é uma história que ele conta sobre uma pessoa que passou por um momento muito difícil, né, e que ele teve que ser recolhido à prisão por motivos, né, de uma conduta indevida. Então conta o escritor sobre esse fato que ocorreu com um ex-presidiário que sofreu na alma a incompreensão e o abandono dos seus familiares durante todo o tempo em que esteve recluso numa penitenciária. Os seus parentes o isolaram totalmente, nenhum deles escreveu sequer uma linha, nunca foram visitá-lo na prisão durante a sua permanência lá. Tudo aconteceu a partir do momento em que o ex-presidiário, depois de conseguir a liberdade condicional por bom comportamento, tomou o trem de retorno ao lar. Por uma coincidência que somente a providência divina explica, um amigo do diretor da penitenciária se sentou no seu lado. Por ser uma pessoa sensível, identificou a inquietação e a ansiedade na fisionomia sofrida do companheiro de viagem e com gentileza lhe falou: "O amigo parece um pouco angustiado. Não gostaria de conversar um pouco? Talvez pudesse diminuir o desconforto." O ex-detento deu um profundo suspiro e, constrangido, falou: "Realmente estou muito tenso. Estou voltando ao lar. Escrevi para minha família e pedi que colocasse uma fita branca na macieira existente nas imediações da estação, caso tenham me perdoado o ato vergonhoso. Se não me quiserem de volta, não deveriam fazer nada. Então eu permanecerei no trem e rumarei para o lugar incerto." O novo amigo verificou como sofria aquele homem
Ele sofreu dupla penalidade, a da sociedade que o segregou e a da família que o abandonou. Condoeu-se e ofereceu-se para vigiar pela janela o aparecimento da árvore, a macieira que selaria o destino daquele homem. 10 minutos depois colocou a mão no braço do ex-condenado e falou quase num sussurro: lá está ela. E mais baixo ainda disse: não existe uma fita branca na macieira. Fez uma pausa que parecia uma eternidade e falou novamente: a macieira está toda coberta de fitas brancas. A terapia do perdão dissipou naquele exato momento toda a amargura que havia envenenado por tanto tempo uma vida humana. O pobre homem reabilitado deixou que as lágrimas escorressem pelas faces, como a lavar todas as marcas da angústia que até então o atormentou. Então, fica registrado o que o perdão é capaz de fazer nas nossas vidas. A mudança que o perdão é capaz de fazer num estado de sofrimento muito grande por pessoas, né, que muitas vezes ofenderam, magoaram e muitas vezes não tinham conhecimento da extensão das suas ações. Como todos nós, quem de nós nunca pecou? Como disse o Cristo: atire a primeira pedra aquele de vós que estiver sem pecados. Nesse processo evolutivo que nós nos encontramos, todos irmanados no mesmo nível de evolução, com muito pouca diferença entre nós, cometemos erros muito similares uns aos outros. E da mesma forma como nós nos indignamos muitas vezes com as ofensas e mágoas que nos fazem, e muitas vezes carregamos por longo tempo essas mágoas, sem que a outra pessoa sequer tenha conhecimento, muitas vezes, daquilo que habita nos nossos sentimentos, no nosso coração. Então nós devemos ter essa capacidade de pensar, de refletir sobre quem é, em especial, o mais prejudicado quando carregamos esse sentimento negativo. Nós somos um vaso. E nós podemos refletir tudo aquilo que trazemos dentro de nós. Nós somos as primeiras vítimas desse sentimento negativo, porque muitas vezes a pessoa a quem nós não perdoamos sequer sabe que nos ofendeu. E nós carregamos essa mágoa como se ela fosse fazer algum benefício, sendo que nós somos as únicas vítimas desse sentimento negativo que carregamos em nosso coração. Então nós vamos... Agora vai ficar mais difícil. Para eu ler aqui, eu preciso do... Aqui, ó. Nós vamos então buscar aqui, no Evangelho de Jesus, algumas palavras dele. Esse que é o nosso mentor espiritual, que é aquele que todos nós nos dizemos seus seguidores, e vamos buscar onde se encaixa esses ensinamentos nas nossas necessidades, trazendo as nossas reflexões de hoje, no nosso dia a dia, um motivo para que a gente possa realmente buscar aliviar o nosso coração desse sentimento e, mais ainda, dar àquele que porventura tenha nos magoado e tenha consciência disso, a oportunidade de ressarcir-se com a sua própria consciência. Porque da mesma forma que nós necessitamos do perdão daqueles a quem nós magoamos e ferimos, da mesma forma precisamos agir com os nossos semelhantes. Então no Evangelho de Mateus diz o seguinte: se estás fazendo a tua oferenda diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Então, quando nós buscamos a nossa casa religiosa para poder aliviar os nossos corações, nós nos colocamos à disposição da espiritualidade para fazer aquilo que é o melhor para a aquisição dessa paz da nossa consciência.
Então, nós oferecemos aos benfeitores espirituais essa predisposição, né? Mas Jesus vem nos chamar a atenção que antes de que nós façamos, né, esse negócio com a espiritualidade, buscando trazer a paz com as vibrações benéficas que o ambiente religioso nos propicia, que nós primeiro nos reconciliemos com a nossa consciência e com tudo aquilo que nós tivermos feito de errado, de negativo com os nossos irmãos. Ele pede que nós, antes de deixarmos nossa oferenda no altar, que nós acertemos primeiro as nossas diferenças com os nossos irmãos. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Colocações de Jesus. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenha ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Nós levando ao pé da letra, nós temos muitas vezes aquela interpretação de que Deus, se nós somos maus, Deus é mau igual a nós, né? E se nós não perdoarmos, Deus não perdoa. Por que Deus não vai perdoar os nossos pecados? Será que é Ele que vai nos condenar pelas nossas falhas? Perguntado aos benfeitores espirituais em O Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei divina, a lei que rege as nossas existências? Os Espíritos responderam: na consciência de cada um de nós. E o que é essa consciência, se não é a emanação divina a nos colocar o que é correto e o que é errado? Portanto, quem vai nos condenar e não vai nos deixar seguir adiante no nosso caminho evolutivo é a nossa própria consciência. Façamos um exercício nesse instante mental, lembrando algum ato que nós tivemos a plena certeza de que foi prejudicial a alguns dos nossos companheiros de jornada. E como foi o sentimento que carregamos quando tomamos consciência disso? E muitas vezes nós só vamos nos libertar quando acontece esse resgate através do perdão, de que nós realmente nos tomemos consciência e tenhamos a humildade de nos retratar conscientes do erro que fizemos e principalmente reparando se houve prejuízos morais ou materiais a essas pessoas. Porque se não for assim, não teremos a paz da nossa consciência e não conseguiríamos então o perdão de nós mesmos, o perdão divino, né? Porque nós temos em nós o gen do Criador. Se contra vós pecou o vosso irmão, olha bem, se contra vós pecou o vosso irmão, se ele lhe magoou, se ele fez algo que realmente lhe deixou muito chateado, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Quem, quando é magoado, tem a grandeza de chegar com aquela pessoa que nos tirou, né, do nosso equilíbrio emocional, que nos prejudicou, tentar se reconciliar com ele, porque nós acabamos levando essa mágoa para o nosso dia a dia, e essa mágoa, por mais que sejamos nós os magoados, nos faz mal. Né? Quando nós não conseguimos perdoar ou não conseguimos ser perdoados, nós carregamos um sentimento que nos prejudica, que nos atrapalha o cotidiano, não nos deixa perceber as coisas boas que estão à nossa volta, as possibilidades maravilhosas do potencial divino que há em nós, de nos tornarmos melhores, de aprendermos sobre as coisas da vida como um todo. Né? Então, é indispensável que quando nós estivermos em uma circunstância como essa, procuremos nos reconciliar com os nossos companheiros. Questionado Jesus, né, por um dos seus apóstolos,
que disse: Senhor, quantas vezes eu perdoarei a meu irmão, né, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Né? Naquela época, o povo daquela época tinha muito essa questão da numerologia, eles usavam muito números, né? Quem estuda um pouco dos hábitos, né, do comportamento daquela época vai entender melhor essas questões dos números que eles utilizavam bastante. Então, fica algo intrigante para nós entender, mas por que ele perguntou 7 vezes, né? Então tá, respondeu-lhe Jesus: não, vos digo que perdoeis até 7. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. É muito, né? É muito. E aí conta uma história de Chico Xavier, que uma vez uma companheira chega até o centro onde ele estava atuando e chega em desespero, já muito triste, né? Porque o seu relacionamento não tinha mais condições de continuar. E aí o Chico pergunta: mas por que, minha irmã? O que aconteceu? Eu falo: Chico, ele já me fez tanto mal, ele já me prejudicou tanto, que eu li no Evangelho que a gente tem que perdoar até 70 vezes, 7 vezes. Aí ele falou: isso aí dá 490 vezes. Ele falou: Chico, já perdoei mais de 500, não dá mais. O que eu faço, Chico? Aí o Chico naquela hora falou: e agora, né? Agora ele ficou numa sinuca de bico, pois ela já tinha feito o que Jesus falou. Aí ele pergunta para Emmanuel, né? E aí Emmanuel responde para ela: Chico, diz a ela que ela tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes, a cada falta cometida pelo seu companheiro. O ensinamento do Cristo é isso. A ideia dos 70 vezes, 7 vezes é ao infinito. É perdoar sempre que for requisitado essa nossa ação. E perdoar de verdade, do coração. Muitas vezes nós confundimos o perdoar com nós transformarmos aquela pessoa que nos faz muito mal, que realmente, como diz o ditado, os nossos santos não batem, a gente não consegue se entender e ela nos prejudica cada vez que a gente se aproxima. É perdoar, é estar ao lado, estar abraçando? Não. É não guardar o ressentimento. Se nós percebemos que a pessoa tem sentimentos negativos nela, é agir com diferença, é fazer como Jesus disse, oferecer a outra face. É a face da compreensão, da tolerância, do entendimento que esse companheiro ainda está num estágio um pouco mais atrasado que nós. Mas que da mesma forma que nós necessitamos do perdão àqueles a quem nós magoamos, ele também necessita do nosso perdão. É essa a ideia do perdoar 70 vezes até 7 vezes. Se, portanto, quando fordes depor sua oferenda no altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Né? Então aqui é só para complementar, né, essa ideia. Quando diz ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Olha a colocação de Jesus nessa questão. Como é que nós lidamos com esse ressentimento, né, essa sensação tão desagradável que se aloja no nosso coração quando nós somos magoados? Quando alguém pisa no nosso calo, como diz o ditado popular. Como que nós reagimos sentimentalmente? Muitas vezes, na nossa expressão fisionômica, né, tentando colocar, né, naquela aparência de que nós necessitamos usar no nosso dia a dia, nós damos aquela sensação de que não nos magoamos. E se alguém pergunta, a gente diz: não, eu já relevei. Mas o coração, como é que está? O sentimento, como é que está? É aí que nós devemos buscar como nós estamos agindo. Se estamos agindo de acordo com o ensinamento de Jesus ou não. Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Essa é a proposta de Jesus. E quando Jesus diz, então, em relação aos inimigos,
né? Aquelas pessoas realmente difíceis. O que é que o mestre nos orienta sobre essa questão, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Nós temos essa concepção que somos todos frutos do divino Criador de todos nós. Temos essa imagem paternal que nos foi trazida por Jesus. Então, temos essa consciência de que somos criaturas dele, somos filhos de Deus, todos nós. Mas Jesus enaltece para nós nos sintamos efetivamente filhos de Deus, que nós tenhamos, né, o mérito de sermos chamados filhos de Deus, precisamos agir com altruísmo, com correção, com coerência na nossa existência. E observando a lei do amar ao próximo como a si mesmo. E o perdão se encaixa perfeitamente nessa lei. Porque o que queremos para nós, devemos fazer para o nosso semelhante. Se nós exigimos o perdão das nossas falhas, temos o dever de perdoar, seja quem for. E perdoar aquele que está do nosso lado e que nós amamos é fácil. E nem sempre a gente perdoa. Nem aqueles a quem a gente ama. A gente carrega mágoas por causa de coisas às vezes tão insignificantes na nossa existência. Mas Jesus nos instrui a ir mais longe. O verdadeiro perdão é com aqueles que realmente nos prejudicam. E a consciência que o Espiritismo nos traz é de que esses que realmente nos prejudicam, que tentam fazer mal o tempo todo, constantemente, não são inimigos fortuitos. Porque se nós não fizermos a eles nada de mal, para que eles possam estar nos prejudicando dessa forma nessa existência, a doutrina espírita está cheia das lições que nos mostram que provavelmente são companheiros de outras datas, de outras eras, de outras encarnações, que nós prejudicamos lá no nosso passado, com os delitos do nosso passado escabroso, que a misericórdia divina nos deixa no esquecimento para que nós não nos prejudiquemos nessa existência. E então eles nos cobram hoje, muitas vezes, o perdão de velhas faltas, de velhos erros nossos. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso, e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Então, às vezes, aquela pessoa difícil que atravessa... Quantas pessoas, quantos de nós já não tivemos aquele realmente que se pensa, puxa, né? Se descobre que ele morreu em um acidente... Foi tarde já. Não é o primeiro pensamento que vem quando é alguém com quem a gente não se afiniza, né, e não gosta. Às vezes, depois até a gente... Né, hoje, depois que nós tomamos a consciência espírita, a consciência cristã, através da doutrina espírita, nós mudamos esse padrão mental. Mas quantas vezes no nosso passado isso já não ocorreu? Né? Uma pessoa que está à beira da morte... e que era uma pessoa demasiadamente má, e a gente pensa, por que não vai de uma vez, né? Tanta gente boa, é esse que precisa ficar aí incomodando. E muitas vezes, a sabedoria divina deixa aqueles que mais precisam da evolução aqui. E na nossa incompreensão, achamos que os bons vão primeiros, eles vão para um lugar melhor do que o que nós estamos. Então, amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no inimigo um ser nocivo que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se.
nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e orgulho. Uma das coisas que nós nunca podemos deixar de trazer na retina da nossa memória, da nossa consciência, é de que nós não somos esses seres que nos encontramos aqui. Nós estamos. No meu caso, hoje eu estou Nicanor. Quem eu fui ontem? Não sei. Quem eu serei na próxima encarnação? Também não sei. Nenhum de nós sabe. Mas esse é apenas um instante da nossa existência na imortalidade das nossas vidas, na eternidade das nossas vidas. E se nós temos a consciência de que hoje nós vivemos 30, 40, 50, 80 anos nesse plano físico, quantos milhões de anos temos de existência, cada um de nós, desde a nossa criação pelo Senhor da vida? Quanta experiência já trouxemos? E quanto tempo ainda levaremos para habitar as regiões mais felizes de que a espiritualidade nos traz informações e que todos nós somos fadados a ela um dia? Trazendo essa consciência, nós vamos gradativamente colocando em prática essas instruções de Jesus. Mas é importante pôr em prática, fazer acontecer esses ensinamentos. E não deixar que a ociosidade, muitas vezes, dos nossos dias a dias, nós engavetemos esses ensinamentos, que isso certamente fará com que a nossa consciência nos cobre muito caro em algum momento da nossa existência. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus os perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça o que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhe simultaneamente com o perdão, o amor. Fazei por eles o que pediríeis fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Exemplifica essa caridade ativa, infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. Mensagem do Espírito João, bispo de Bordeaux, 1862. E assim, nós encerramos as reflexões da noite de hoje, lembrando que esse que nos conclama o perdão, no último instante da sua existência física, depois de todo o sofrimento, de toda a humilhação, ele eleva os seus olhos aos céus e diz as seguintes palavras: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem.
esse talvez seja o maior exemplo do perdão que nós podemos levar no nosso dia a dia, né, na nossa existência. Muito obrigado pela atenção, uma boa semana a todos, que Jesus nos abençoe.